Façamos a leitura, irmãos, na palavra que o Senhor nos traz na epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Coríntios, no capítulo 13, menos a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Caridade, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes inaltíveis. Caridade, nada seria. 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. 4. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses na alça e irrita, não suspeita mal. 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. 9. Porque, em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então, conhecerei como também sou conhecido. 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas 3, mas a maior destas é a caridade. Amém. Amém. As grandes virtudes, as grandes excelências que existem estão escondidas numa palavra chamada caridade. E vocês sabem, caridade é sinônimo de amor. Contudo, é o amor fora do contexto das paixões. Não é um amor carnal, não é um amor sensual, não é um amor físico. É um amor que sai dos limites das esferas humanas e já transita nas excelências de Deus. Aliás, nós nem sequer temos hoje o verdadeiro conhecimento da palavra amor. Atualmente, essa palavra foi prostituída de tal maneira que qualquer paixão infame chamam de amor. Há até pessoas que dizem matei por amor. Isso nunca foi amor. Paulo descreve com propriedade, porque foi colocado como doutor perante os gentes, que somos nós, para nos instruir acerca do conhecimento, do eterno e do divino. No capítulo anterior, ele fala sobre os dons. Como os dons na igreja são importantes. Como Deus, por intermédio dos dons, consegue ajudar cada membro da igreja. Como os dons se manifestam para a edificação do corpo de Cristo. O dom não é autônomo. Os dons de Deus não são para o ego de quem os possui, para inflar alguém. Os dons têm o propósito de auxiliar a igreja. Mesmo assim, os dons são interdependentes. Paulo faz analogia. O olho poderia dizer, eu enxergo tudo. O mundo cabe na minha mente, porque toda imagem só chega por intermédio de mim. Eu sou os olhos. Mas ele diz, se o corpo fosse só olho, onde estaria o corpo? Como poderia viver? Ele precisa da boca para se alimentar. E para ser corpo, precisa de outros membros, ou falar. Eu não preciso da mão. Ou se qualquer membro achar que vive sozinho, não há corpo. Em Provérbios, está escrito, aquele que se separa, que se isola, levanta-se contra a verdadeira sabedoria. O caminho de Deus passa pelo bom convívio dentro desta família chamada cristã, só seremos um povo de Deus. Se entre nós estiverem manifestas as grandezas de Deus, depois de falar sobre a estrutura dos dons, a importância dos dons e o operar dos dons, Paulo encerra mostrando que tudo sem amor é nada. O amor é o elo supremo, o amor é o que permanece. O amor é o que nos torna parecidos com Cristo. Deus seja louvado. Amém. Doutor, porque ele tinha feito curso, porque ele fez, mas no sentido espiritual, ele se tornou doutor, foi quando ele foi cercado na estrada de Damasco. E a partir dali então ele tornou-se doutor, porque ele conheceu o Evangelho, não segundo aquela escola judaica. Ele falou, o Evangelho que anuncio, eu não aprendi de homem algum, foi-me dado por revelação dos céus. Então ele era doutor segundo Cristo, não segundo os saduceus, nem os fariseus. Irmãos, a excelência, quando ele terminou de expor a importância dos dons na igreja, o trabalhar dos dons, como ele mesmo experimentava dons, Deus muitas vezes deu visão para Paulo, conversou com ele, teve anjo que foi ter com ele, teve profeta que teve com ele menos até, eu cuido, para experimentar a determinação da fé de Paulo. Uma ocasião, um homem chamado Ágabo apresentou-se diante dele, pegou a cinta dele e falou,
me empresta a sua. Santa Paulo amarrou as mãos e falou assim: assim farão ao dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. Ele dizia: Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser amarrado, preso, e a perseguição vai começar forte ali. Vocês lembram dessa passagem? Ele sabia que o homem era de Deus e que a profecia era real. É tanto que ele falou: eu vou porque eu estou seguindo aqui uma diretriz, um objetivo, e nada me detém no meu caminhar. A cadeia não me assusta. Eu estava numa cadeia pior e não percebia que estava preso. Achava que estava solto. Eles começaram a chorar. Paulo, não vai, Paulo. Porque eles conheciam. Uma vez ele profetizou que haveria fome na terra, e teve alguns anos de fome. Paulo, o dom se manifestou nele. Não vá, eles diziam. E Paulo falou: por que vocês me deixam triste, chorando? Não adianta. Vocês não vão me deter. Eu estou preparado. Estou preparado para ser preso, que para mim é pouco. Eu estou preparado agora para morrer, por esse amor que eu tenho por Jesus. Ninguém me detém mais. Estes eram os dons. Mas o que levava Paulo a falar isso não era apenas o dom. Eu cuido, que já era alguma coisa mais sublime do que propriamente o dom, alguma coisa mais alta, mais nobre. Quando Paulo falou: eu estou preparado, não é para ser preso, estou preparado para morrer. Já era o amor, já era a caridade manifestando-se em Paulo, um sentimento mais alto que tomava o coração dele. E é sobre este sentimento que agora ele fala. A suprema excelência da caridade. Deus poderia se revelar, quem sabe, só aos cientistas. Ou fazer declarações filosóficas, mostrar coisas elaboradas, rebuscadas, que só os homens muito estudiosos poderiam entendê-lo. Ele poderia ter revelado a graça codificada, cheia de mistérios, cheia de linguagens eruditas, difíceis de serem compreendidas. Mas ele se revelou de uma maneira tão simples, e tudo começou de um jeito muito simples, com pastores tomando conta de ovelhas e nascendo numa manjedoura, o caminho do Senhor Deus. Nada pode fugir ao seu conhecimento, à sua ciência absoluta, mas ele não se revela pela sua inteligência. Ele não se mostra pelo seu brilhante raciocínio que ele realmente marca. Deus marca, e deve marcar aqueles que andam com ele. É isso aqui, a caridade. Se alguém falar: eu estou patenteado como servo de Deus, então ele tem a caridade nele. E vocês vão observar que a caridade não é um dom comum. Parece algo simples? É simples, sim, mas profundíssima. Porque os dons de Deus, um abismo chama outro abismo, um mal chama outro mal, mas uma excelência chama outra excelência. Uma grandeza chama outra grandeza. E essas grandezas, quando se somam, fazem a suprema excelência da caridade se manifestar. É o foco, é o alvo, é o objetivo da graça de Cristo. Cristo não objetivou formar apenas um profeta, ou apenas um homem de visões, ou alguém com dom de cura, né? Esses são dons ministrados. O que ele quer, o que ele projeta, é fazer com que o amor que está nele possa estar em nós. Deus se revela por intermédio de sentimentos, não por intermédio de raciocínios brilhantes. Tem certas pessoas, irmãos, que têm um raciocínio tão rebuscado para falar de Deus. São teorias tão áridas. São filosofias que uma pessoa simples nunca poderia ser crente. Mas para ser crente, basta abrir o coração. Começa só com uma palavrinha de 2 letras. Fé. Daí para frente, as coisas vão se agregando. Paulo percebia isso e ensinava ao povo. Não adianta tentar buscar coisas muito elevadas. Isso não é a graça. Esse é o caminho dos homens. O caminho de Deus é um caminho simples, mas profundíssimo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse conhecimentos rebuscados e pudesse falar sobre todos os segredos e mistérios, e a minha intelectualidade fosse o máximo, se eu não tivesse amor, isso para mim não aproveitaria em nada. Vocês percebem que toda busca humana é só válida aqui para baixo? Ela não tem valia no pós-morte. Nada que o homem busca de grande, de magnífico no intelecto, tem validade na eternidade. Até o pensamento humano, dentro da eternidade, é ridículo, porque lá a mente de Cristo vai estar em nós. Nós teremos acesso pleno ao que Deus sabe, na medida da nossa capacidade, e vivenciaremos a excelência de Deus dentro de nós. Não em raciocínios que cansam, mas na plenitude do amor e da caridade. Deus seja louvado. Amém. Canção agradável, ou seja, quando eu começar a falar das minhas grandezas, fazer meus discursos filosóficos, eu vou ser como metal que soa. É um barulho que vai incomodar aquele que quer encontrar com Deus, né? Não vai encontrar com Deus. É um som desagradável. Quem sabe eu queira desfilar aqui o meu currículo, a minha capacidade acadêmica. Quem sabe eu queira mostrar coisas rebuscadas buscartiórias, pegar o grego, o aramaico, o hebraico,
e começar a fazer propostas filosóficas. Isso não torna ninguém próximo a Deus. Você vai ser como um metal que soa. Seu discurso vai incomodar os ouvidos daqueles que querem ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor é diferente. Sabe, irmãos, um dia Elias estava numa caverna, cansado de tudo. Ele cansou e pediu para o Senhor: chega para mim, Senhor, eu me cansei. E vento forte que quebrava até as penhas manifestou-se lá fora. Ele não saiu. Depois, um fogo. Depois, um terremoto. Ele ficou quieto. Mas depois, a palavra fala. Uma voz meiga e delicada falou. E Elias disse: essa voz eu conheço. Essa voz me tira da caverna. A voz meiga e delicada de Jesus vai tirar alguém de alguma caverna espiritual, onde você está. Essa palavra hoje vai tirar você do fundo de um poço. A voz meiga e delicada de Jesus é diferente. É como o sino. O sino é oco. Ele não tem conteúdo. Ele bate de um lado para o outro. É só o som do metal, embora seja de bronze. Via de regra, o som metálico não tem harmonia. É isso que acontece quando as pessoas tentam explicar tudo pela filosofia humana. Deus não pode ser explicado pela filosofia humana. Deus não pode ser entendido pelo intelecto humano. Ele é entendido pela fé, o caminho mais simples, 2 palavrinhas só. Mas ali é que começa tudo. Começa o perdão, começa a regeneração, começa o novo nascimento. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ele recorre agora aos dons, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes. Se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aqui, irmãos, a fé tem 2 naturezas: a fé que me salva, a fé que perdoa meus pecados, porque quando eu aceitei e criei em Jesus Cristo como meu Salvador, eu creio, Ele pagou a minha conta na cruz, Ele me perdoou. Ele é suficiente para perdoar todas as minhas misérias. Então, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Mas tem outra fé, que não é essa daqui. É a fé que transporta montes. É a fé que fez Elias levantar um altar, jogou água. Tinha tanta água que formou um ribeiro ao redor. Ele olhou para o céu e falou: Senhor, faz descer fogo do céu aqui. O fogo consumiu a oferta, a água e até a pedra. Essa é a fé que transporta montes. Mas Paulo fala: se eu não tiver o amor divino, essa fé majestosa vai servir para todos em volta de mim, mas para mim não vai adiantar nada. Eu preciso amar. Eu preciso aprender o caminho do amor. E eu necessito amar como Deus ama, na minha medida. Sem amor, todo discurso é vazio. Toda caminhada é perdida. Toda religiosidade é pano e trapo. O que forma a nossa natureza cristã é amor. Deus não se revelou pela grandeza intelectual. Ele sempre se revelou pelo caminho simples, mostrando o amor. Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. E é o amor que trouxe Jesus aqui neste mundo, largando as moradas eternas para vir até nós. E será o mesmo amor que fará você deixar as moradas terrenas para ir morar com Ele. A fé é o começo, mas ela vai agregando outras virtudes. Quando a fé em Cristo é genuína, ela traz consigo o amor e a caridade. Paulo fala coisas profundas. Ainda que, por uma causa justa, eu entregasse meu corpo para ser queimado, seria um ato de dedicação extrema. Mas vejam, tem homens bomba por aí que fazem isso. Eles colocam bombas no corpo. Para quê? Para matar outros. Jogaram aviões nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Mataram milhares. E a si mesmos também. De que vale essa morte? De que vale alguém se deixar matar, ou matar outros? Paulo responde: nada aproveita sem amor. Caridade é sofredora. Eu sou capaz de sofrer. Quem não conhece histórias de pais e mães que sofrem pelos seus filhos? Eu conheço mães que apanharam, pais que apanharam dos filhos, ficaram todos quebrados, machucados, o filho, drogado, tomado de uma força maligna, quebra tudo, e de repente, a droga sai do corpo, e ele fala: mamãe, você me perdoa? E ela responde: eu perdoo meu filho, eu perdoo. E o já vai isso, bate outra vez, faz tudo outra vez, e as pessoas dizem: não é possível suportar isso. Mas a mãe fala: o que eu vou fazer? É meu filho. Eu preciso resgatar meu filho. Sofre, 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 e não joga fora. Glórias a Deus. Se nós entendermos isso, irmãos, vamos entender o que Jesus fez por nós. Pensem, o Verbo eterno se deixou cuidar por uma mãe, trocou fraldas, aquele que dá ordem a todo o universo, foi conduzido por mãos humanas. Ficou 30 anos esperando o tempo de começar a missão, vendo as contradições humanas. E quando começou, todos duvidavam dele. Seus próprios irmãos não criam nele. A caridade é sofredora. Se ele tivesse desistido, se tivesse dito:
chega para mim, basta, nós estaríamos perdidos. Mas ele sofreu tudo pacificamente. Até na cruz, no apogeu do sofrimento, quando a dor chegou ao estado mais alto, a palavra mais forte que ele falou foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi o perdão, outra vez. Foi o amor outra vez. Foi a persistência em amar. Se nós pudermos amar um pouco mais, vamos parecer um pouco mais com Jesus. Jesus poderia ser chamado de grande intelectual? Não. Só um louco faria isso. Ele nunca foi um grande filósofo, nunca debateu com os gregos. Ele andava no meio de pescadores, cobradores de impostos, leprosos, perdidos. E cumpriu-se o que ele mesmo disse: Ide pelos caminhos e valados. Buscai os cegos, os mancos, os aleijados, os cansados, os oprimidos. Quem aceitar me ouvir, encontrará comigo o amor do perdão. A caridade é sofredora. É benigna, não inveja. Tudo o que fazemos, movidos pelo amor de Deus, se torna bem. Quem ama, não deseja o mal, e não pratica o mal. Não é invejoso quando vê alguém com uma porção melhor do que a sua, numa situação melhor do que a sua. Não inveja, não cobiça aquela posição, em detrimento daquilo que ele alcançou. Não é assim também como um pai ou uma mãe? E eu falo sempre, se falarem comigo que meus filhos são melhores do que eu, mais inteligentes, qualquer coisa que falarem que meus filhos são mais do que eu fico contente. Glória a Deus! Sabe por quê? Porque eu amo meus filhos. Sou doido pelos meus filhos. O sentimento é esse. É isso que nós devíamos ter pelos outros. Se aquele irmão teve sucesso, seu vizinho alcançou uma vitória. Não pense, eu queria estar no lugar dele. Não, irmão, a palavra diz: a caridade não tem inveja, glória a dias. Não quer tomar o lugar de ninguém. Fica contente com a alegria do outro. Se nós tivéssemos esse sentimento de amar as pessoas no padrão que Deus propõe, não haveria inveja. Vocês lembram o que o inimigo falou para o Senhor naquele dia da prova com Jó? Ele gosta de Deus mesmo, mas é porque Deus dá tudo para ele, tira dele tudo que ele tem, e o sentimento vai mudar. A primeira vez que a sabedoria de Deus se manifestou em uma porção magnífica para um ser humano foi na vida de Salomão. E sabem qual foi o primeiro sinal da sua sabedoria? Foi tirar lá do fundo do coração de uma mãe o verdadeiro sentimento de maternidade. Duas mulheres prostitutas brigavam por um filho. À noite, uma delas rolou sobre o bebê e o matou. Ela percebeu que seu filho morreu e trocou o morto pelo filho da outra, colocando o bebê vivo ao seu lado. Mas mãe é sempre mãe. O coração da mãe não bate errado. Ao amanhecer, ela disse: Esse menino não é meu. E a outra disse: É seu, sim. E começaram a discutir. Levaram o caso a Salomão. Como descobrir quem era a mãe verdadeira? Salomão disse: Tragam uma espada. Cortem o menino ao meio. Metade para cada uma. A mãe verdadeira gritou na hora: Não! Não mata ele! Dá ele inteiro para ela. E Salomão disse: Essa é a mãe. O grito do coração dela revela a maternidade. É o amor. É o segredo de tudo. Saia daqui pensando nisso. Eu preciso aprender a amar. Tudo que você fizer, o amor coroa com êxito. A caridade é sofredora, não tem inveja. Não trata com leviandade. A leviandade no trato tem feito muitos perderem até a própria honra. Temos que tratar as pessoas com respeito, com santidade. Nunca podemos sair da esfera da nossa santificação pessoal. Entre nós, não pode haver liberdade leviana. Nossos tratos, nossas palavras, nossos gestos e nossos olhares têm que ser com respeito de quem teme a Deus e aprendeu a amar. A caridade não se ensoberbece. A soberba já fez tropeçar muitos. Muitos, pela soberba, deixaram os caminhos do Senhor. Ezequiel descreve isso. A princípio, falando do rei de Tiro, mas depois mostrando claramente que falava do querubim ungido. A queda dele foi fatal. Nunca mais se levantou. A iniquidade nasceu nele, a soberba sempre fez as pessoas caírem. Pedro, quando o Senhor falou sobre sua missão e sofrimento, disse: Eu dou a minha vida por ti. E Jesus respondeu: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele teve que passar pela vergonha e esperar até que Cristo o restaurasse. Depois disso, Pedro mudou. Não falava mais com aquela arrogância, irmãos. Tomemos cuidado, não nos ensoberbeçamos. Não se ensoberbeça por causa de um dom, uma conta bancária, um título acadêmico, uma aparência física. Abaixe o seu ego, para que Cristo se alegre com você. A caridade não se porta com indecência. Hoje, é tão fácil cair na indecência. No vestir, no falar, até no nosso meio, há irmãos e irmãs que não têm pudor. Corpo
é para ser escondido, não para ser mostrado. Se o corpo fosse algo tão glorioso assim, não estava escrito que nem a carne nem o sangue herdarão o reino de Deus. Mostrar o corpo desperta cobiça. Não agrada ao Senhor. A santidade nos separa dos costumes pagãos. A caridade não busca os seus próprios interesses. Trabalhe sempre pelo bem coletivo, na sua casa, no seu casamento, na igreja. Não busque apenas o seu bem, nem a sua posição, nem a sua opinião prevalecer. Procure sempre a paz e o consenso. A unidade sempre agrega. Opiniões isoladas e fortes dividem. A caridade não se irrita. Como é difícil cumprir isso. É tão fácil se irritar. Mas o que me contém quando a irritação vem? O amor. Se eu falar tudo o que penso na hora da ira, vou magoar o coração do meu irmão. Então, o amor diz: segura a língua. Refrei, não fira quem você ama. O tolo fala tudo o que pensa. O sábio filtra. Quando uma palavra vai sair da boca para ferir, baixe a cabeça e ore. Senhor, guarda-me. Mantém em mim a tua caridade. A caridade não folga com a injustiça. Não é só a injustiça da lei, mas também a injustiça no trato. Se você viu alguém ser injustiçado, não concorde, não propague. Hoje, é fácil espalhar infâmias e calúnias. Alguém posta um vídeo, alguém envia uma crítica, e logo muitos saem replicando: olha, irmão, vê o que eu recebi. Mas iraquélnia era podridão, era esgoto. Sabe o que devemos fazer? Apagar, jogar no lixo. Não seja instrumento do mal. Não propague esgoto, propague o bem. Palavras que edificam, que o trazem fé, que alimentam a caridade. Que nós vamos caminhar nessa jornada bendita. Irmãos, a caridade não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quando você souber uma verdade que pode defender alguém, mas te custar caro, e você ficar calada, depois lá na frente, Deus te cobra. Você lembra de Esther? Ela podia tentar livrar o povo de Israel, mas o preço era alto. Se ela entrasse à presença do rei, sem ser chamada, ela poderia morrer. Mas uma sentença de morte estava sobre todo o povo de Israel, determinada pela mão de Amã. O tio dela, Mardoqueu, disse: esta é a hora de você defender o povo de Deus. Vá falar com o rei. Quem sabe, não foi para este momento que Deus te colocou como rainha? Não se esconda atrás do seu título, se exponha pela justiça. Vou calar. Deus pode usar outra pessoa, mas agora é sua hora. Irmão e irmã, se você está no lugar de fazer justiça, defenda a verdade. Quem sabe, chegou a sua hora. O lugar que você ocupa hoje é o lugar de fazer a verdade aparecer, para que a mentira não prevaleça. Esther foi, e Deus já tinha colocado a mão no coração do rei. Quando ele a viu, disse: até a metade do meu reino, eu te dou. Pede o que quiseres. Ali começou o livramento de Israel. Daquele momento nasceu a festa que até hoje os judeus celebram. A festa de Purim, a festa da libertação. Nós precisamos aprender com isso. Não se conforme com a injustiça. Defenda a verdade. Sofra pelas coisas certas. Uma pessoa que não quer sofrer nada, que não tem paciência com nada, que não suporta nada, é por isso que casamentos acabam e amizades se rompem. Às vezes, 20 anos de amizade se acabam por um único ato. Não serve mais para mim. Acabou. Não presto mais atenção nessa pessoa. Já pensou se Jesus falasse assim conosco? Você também não serve mais para mim? Você me cansou. Se ele falasse assim, eu teria que descer desta tribuna agora mesmo. A caridade tudo sofre. Errou, mas acertou 10 anos. Será que um erro depois de 10 anos de acertos não dá para perdoar? O amor é que faz isso. O amor é que é capaz de passar por cima das ofensas. A caridade tudo crê. Não é crer em tudo, não, porque o dom de discernir de espíritos não nos deixa acreditar em qualquer coisa. Mas tudo crer significa: eu creio que Deus pode tudo. Eu creio que não há nada impossível para o Senhor. Qualquer dificuldade que eu passar, eu creio que Ele pode agir. A caridade tudo espera. Eu espero o tempo que Deus quiser fazer. Não posso marcar datas para Deus operar na minha vida. A agenda está nas mãos dele, e ninguém toma da sua mão. Então eu digo: Senhor, eu espero. Não queria passar por isso, mas estou passando. Eu aceito o cálice que o Senhor colocou na minha boca. Não vou cuspir. Vou beber, porque sei que o Senhor vai adoçar meu coração. Há coisas que amargam a vida da gente, mas depois nos deixam doces. Tem crente que só fica doce depois de velho, de tanto apanhar da vida. Tem pai que foi rude com os filhos, e os filhos tinham medo dele. Nunca houve amizade entre pai e filhos. Mas quando ele envelhece e apanha da vida, vira avô, e então ele se torna o pai que nunca foi. Os netos sobem na cabeça, puxam o cabelo, e ele fica manso. É a vida dizendo: aprenda com o amor. O amor de Deus precisa fazer isso conosco.
nos tornar pacientes, mansos, tolerantes, humildes. O amor de Deus nos transforma em avô e bisavô espiritual, mesmo antes da velhice. Pacientes com os que nos ferem, mansos com os que nos irritam, tolerantes com os que falham, porque amar quem nos ama é fácil. Até os ímpios fazem isso. Mas amar quem não gosta de nós, quem nos fere e nos faz sofrer, isso é só para quem conhece a Cristo e tem a caridade habitando dentro de si. A caridade nunca falha. Agora Paulo fala do futuro. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Quando será isso? Quando estivermos na eternidade. Aqui na terra, os dons continuam. No céu, não faz sentido profecia nem cura. Por quê? No céu, a mente de Cristo estará em nós. No céu, não há doença para ser curada. Tudo no céu se resume ao amor. Aqui, vemos em parte, conhecemos em parte, profetizamos em parte. Mas quando vier, o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Paulo dizia, no judaísmo, eu era como uma criança. Via apenas formas e ritos. Agora em Cristo, vejo a essência. Não caminho mais na sombra, mas na luz do amor de Deus. Hoje vemos como por espelho, em enigma, mas vai chegar o dia em que veremos face a face, tudo será claro. O amor será pleno em nós. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. O amor é o resultado de uma busca, de um intenso interesse em gostar. Por isso ele é mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É uma ordem, uma instrução. Eu devo me esforçar para amar, fazer força para amar, até conseguir verdadeiramente. Amar é trabalho. É o exercício da formação do nosso caráter cristão. Quem é capaz de se esforçar para amar tem uma técnica poderosa. Orar pelas pessoas, principalmente pelas que você não gosta. Recuar por elas. Orar sem desanimar. Vai chegar um dia em que, dentro do seu coração, vai acontecer uma coisa misteriosa. O mau sentimento será trocado por um desejo de amar. Isso aqui é o exercício do amor. O único amor que nasce naturalmente nas pessoas é aquele que Deus colocou no espírito humano, e de alguma forma Ele mesmo plantou. É o sentimento de pai e mãe. A mãe, ao nascer a criança, mesmo que seja uma prostituta, não mata seu filho. Se precisar, ela entrega a criança viva para outra pessoa, mas não tira a vida dela. Esse é o sentimento que Deus fez nascer para que a humanidade não virasse um bando de selvagens. Mas, daí para frente nós temos que caminhar nesta grande busca até que o amor de Deus floresça em nós e terminemos nossos dias com esse amor no coração. Como é fácil cansar das pessoas, odiar, se irritar, mas como é difícil amar. Ter paciência, ser longânimo, ser tolerante. Isso é para quem caminha para o céu. Quem quiser chegar ao céu, precisa praticar estas instruções. Paulo deixou para os coríntios, e hoje elas ficam para a congregação do Brás. Deus seja louvado. Amém. Oração final. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome santo, santo tu és, Senhor Jesus. Aleluia, eterno Deus e Pai. Novamente aos teus pés, Senhor, em adoração, ao término deste santo culto. Elevamos o nosso louvor a ti, curvamo-nos com humildade, cantamos os hinos ao Senhor, ouvimos o conselho santo que tu mandaste nesta noite. Bendito seja o teu nome. Graças te damos por esta boa oportunidade de estarmos juntos cultuando a ti. Nossos louvores a ti, Senhor, são um privilégio santo. Este é o lugar preparado, Senhor, onde a turbulência lá fora e as agressões espirituais não podem nos atingir. Graças te damos, Senhor, porque nesta manhã a tua palavra caiu sobre nós. O dom do amor, a caridade, vai suportar tudo na nossa vida. E nós louvaremos o teu nome. Hoje saímos daqui com esta instrução. Redobra em nós o amor, Senhor, com a irmandade, com o ministério, com a nossa casa e família, e até mesmo com a sociedade. Nós somos a luz deste mundo, Senhor. E precisamos fazer valer a tua palavra em nós. Graças te damos pela presidência que deste ao teu servo, pelos músicos, pela transmissão, por tudo que foi feito com amor. Glória ao nome do Senhor. Agradecemos por tudo e rogamos os teus favores no nome de Jesus Cristo, bendito na tua glória, eternamente. Amém. Aleluia.